Bom, terminada essa discussão sobre a relação entre a filosofia e o senso comum, nós já entramos no tópico 2. O que o tópico 2 da primeira aula de filosofia nos coloca? Exatamente a relação entre a filosofia e outras manifestações de concepção de mundo. Como eu já disse anteriormente, existem várias manifestações de concepção de mundo. Por exemplo, a religião é uma manifestação de concepção de mundo. A ciência, uma manifestação de concepção de mundo. A filosofia, uma manifestação de concepção de mundo. A arte, uma manifestação de concepção de mundo. Nesse tópico 2, nós vamos trabalhar a relação entre a filosofia e outras manifestações de concepção de mundo, basicamente a filosofia e a religião, a filosofia e a ciência, a filosofia e a arte, a filosofia e os valores, ou seja, a filosofia e a ética. Filosofia e religião. As religiões se baseiam no que a gente chama de verdade revelada e tem como principal ponto de sustentação a fé. As verdades religiosas, elas se apresentam como dogmas, né? E esses dogmas têm que ser aceitos pelas pessoas que cultuam determinada religião. A religião, ela sempre, toda e qualquer religião, ela se baseia numa concepção filosófica. Mas religião não é filosofia. A filosofia, ao buscar a relação entre o mundo e o conhecimento que se tem sobre o mundo, sempre pergunta sobre as verdades postuladas. E tem como principal apoio, não a verdade revelada, mas a reflexão, fundada num questionamento e na dúvida, né? Fundada no pensamento, na reflexão, no questionamento e na dúvida. A atitude filosófica consiste em perguntar, indagar sobre certezas que são aceitas. Portanto, a filosofia, ela é contrária à ideia do dogma. Porque o dogma, ele parte da ideia de uma certeza aceita. A filosofia questiona as certezas aceitas. Ou seja, uma atitude filosófica é aquela que questiona aquilo que é uma certeza aceita. Então, não existe religião que não possua uma concepção filosófica que a sustente. Algumas concepções filosóficas servem de alicerces às religiões. No entanto, como eu já disse, filosofia não é religião. A mesma coisa acontece com a relação entre filosofia e ciência. A ciência é um conjunto de conhecimentos sobre a natureza, a sociedade e sobre o pensamento. E a ciência, esse conjunto de conhecimento, eles são históricos, né, porque eles acontecem historicamente durante a história da humanidade, e eles são acumulados durante a história. O objetivo da ciência é descobrir as leis objetivas dos fenômenos e encontrar explicações correspondentes a essas leis. Cada ciência tem o seu objeto. E cada objeto de cada ciência trabalha com uma parte da realidade. Então, o objeto, por exemplo, da biologia são os fenômenos biológicos da realidade. O objeto da matemática são os fenômenos matemáticos da realidade. O objeto da química são os fenômenos químicos da realidade. E, portanto, a ciência trabalha com parte da realidade. A filosofia trabalha com o conceito de realidade. A filosofia se pergunta, existe realidade? Se em determinado período histórico a filosofia responder de que não existe a realidade, de que o que existe, na verdade, é a manifestação de uma consciência humana, a ciência tem dificuldade de se desenvolver. No feudalismo, por exemplo, a filosofia hegemônica, não é, colocava a questão da realidade como sendo própria da criação humana. E as respostas aos fenômenos da realidade estavam na teologia, nos princípios da criação humana. A ciência, nesse período, teve muita dificuldade de se desenvolver. Portanto, o que eu quis dizer com esse exemplo? É que filosofia é diferente de ciência. A ciência trabalha com partes, com fenômenos, com partes da realidade, enquanto a filosofia discute se existe ou não a realidade. Se o homem pode ou não conhecer o mundo, se o homem pode ou não conhecer a realidade. Então, são áreas diferentes, que trabalham com questões diferentes. No entanto, como eu também afirmei, existe uma íntima relação entre filosofia e ciência.
Por quê? Porque em momentos em que a filosofia diz que não existe a realidade por determinado concepção filosófica hegemônica, a ciência tem dificuldade de se desenvolver. No entanto, em momentos em que a filosofia afirma que existe a realidade e que o homem é capaz, metodologicamente, de conhecer essa realidade, a ciência se desenvolve. Portanto, filosofia e ciência são áreas de conhecimentos diferentes, no entanto, existe uma íntima relação entre a filosofia e a ciência. A mesma coisa, existe uma relação entre a filosofia e a arte. A arte é um modo singular de expressar e de despertar sentimentos e emoções. A arte, portanto, trabalha com o sentimento, trabalha com as emoções. Ela trabalha para representar e retratar os costumes, a cultura, o modo de vida e os conhecimentos, né, e a estética de um determinado período histórico. Ela se manifesta, por exemplo, por meio da música, da dança, da poesia, da dramaturgia, do desenho, da pintura, etc. A parte da filosofia que estuda e reflete sobre a arte é a estética. Só que estética não é arte. Estética é aquela área do conhecimento filosófico que dá sustentação ao desenvolvimento da arte. Portanto, filosofia e arte são áreas do conhecimento diferentes. No entanto, a filosofia auxilia a arte, na medida em que discute a estética de um determinado tempo. Cada tempo tem a sua estética. Cada tempo tem o seu valor estético, tem a sua forma de compreender o bonito e o feio, tem a sua forma de representar o bonito e o feio, tem a sua forma de representar as formas. Portanto, a filosofia auxilia a arte no sentido, no modo de estar debatendo quais são as concepções estéticas de um determinado período histórico. Assim é a relação também entre a filosofia e a ética, ou a filosofia e os valores. Além dos aspectos relativos ao conhecimento do mundo, a filosofia reflete sobre os valores culturais e morais de um determinado período histórico. A filosofia tem como objeto o estudo da moral e da ética. E entre os filósofos existe um grande debate sobre a questão da moral e da ética. Existem correntes filosóficas que defendem que a ética é universal, que os valores são universais, que independe do momento histórico, sempre determinados valores éticos serão verdadeiros. E existem correntes na filosofia que diz que tanto a ética como os valores morais são históricos, depende do momento histórico em que o homem está vivendo. Portanto, a filosofia não é a ética. A filosofia não são os valores, mas a filosofia dá suporte ao entendimento do que é a ética, ao entendimento do que são os valores, na medida em que a filosofia reflete sobre essas questões. E, como eu já disse, possui também correntes diferenciadas sobre o entendimento do que são os valores e do que é a ética, ou do que é a moral e do que é a ética. Nós vimos que a filosofia se relaciona com outras manifestações e concepções de mundo. E que, apesar de existir uma íntima relação entre ela e essas concepções de mundo, ela também se coloca como diferente. Ou seja, filosofia e senso comum são diferentes, apesar de que existe uma relação entre as duas. Filosofia e arte são diferentes, apesar de que existe uma estreita relação entre as duas. A filosofia, a moral e a ética são diferentes, apesar de que existe uma estreita relação entre as duas. Assim como filosofia e ciência são diferentes, apesar de existir uma estreita relação entre as duas. No tópico 3, nós veremos quais são as principais questões que a filosofia trabalha e quais são as suas possíveis respostas.